Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é a nossa aula número 2 sobre conceitos de genética. Então, se você ainda não viu a aula 1, vai lá primeiro, assiste a aula 1, depois volta pra cá. Bacana? Então, tá bom. Bem, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre homo e heterozigoto e recessivo e dominante, tá? Na última aula nós conversamos um pouquinho sobre genes, cromossomos homólogos e genes alelos, tá certo? Então, esses pares de genes alelos, eles podem, dependendo da combinação entre eles, eles vão ter algumas características, uma nomenclatura específica, tá? Primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é gene dominante e o que é gene recessivo. O gene dominante é aquele que mesmo sozinho, tá? Ele já consegue manifestar as suas características, tá certo? Então, lembra que eu falei que tem que ser um par, porque vem um do pai e um da mãe? Então, quando o gene dominante está presente, não importa qual é o outro par do gene alelo, né? Qual é o outro gene do par, desculpa aí, ele vai manifestar aquela característica e pronto, porque ele sozinho consegue, tá certo? Então, por exemplo, se o meu pai, por exemplo, tem olho castanho e a minha mãe tem olho azul, se meu pai for um castanho dominante homozigoto, eu não vou ter olho azul de forma alguma, tá? Por quê? Basta que meu pai me forneça um único gene desse par dele aí de olhos castanhos para já dominar o olho azul, que é recessivo nesse caso, tá bom? Nós vamos usar nessa aula o exemplo de cor de olhos, porque é o mais fácil e o mais clássico pra gente aprender, tá certo? Mas como que eu sei se um gene é dominante ou recessivo? Bom, cientificamente a gente pode conseguir fazer esse tipo de teste com justamente o que a gente chama de cruzamento teste, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso quando a gente estiver estudando a primeira lei de Mendel. Mas eu também posso observar, né, na população o que ocorre com maior frequência, né? Então, por exemplo, na população geral, eu tenho mais olho castanho ou olho azul, né? Eu tenho mais pessoas destras ou pessoas canhotas, tá certo? Então, eu tenho mais pessoas de cabelo liso ou de cabelo enrolado, né? Aí você fala assim, professora, mas na Suécia todo mundo é loiro de olho azul. Na África, a maioria das pessoas tem o cabelo enrolado. É verdade. Mas isso são características endêmicas. Se a gente pega a população geral, a gente consegue, então, observar isso, tá? De geração a geração, a gente consegue determinar. Então, após vários estudos, né, de vários geneticistas e vários experimentos, a gente concluiu-se, na verdade, que o olho castanho ele é dominante em relação ao olho azul, tá? E eu vou usar esse exemplo para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá legal? Muito bem. Então, como eu falei, o gene dominante é aquele que sozinho ele vai conseguir se manifestar. Já o recessivo, ele precisa do par dele, do alelo dele, né, lá no cromossomo homólogo, para conseguir manifestar aquela característica, tá certo? E a partir daí, então, a gente consegue determinar como vai ser aquela descendência, como aquela característica vai passar de uma população para outra, tá certo? Muito bem. Então, os genes alelos, eles podem ser homozigotos ou heterozigotos. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, no par, se eles forem iguais, forem genes iguais, eles vão determinar a mesma característica, portanto, são homozigotos. Se eles forem diferentes, eles vão determinar características diferentes, por isso são heterozigotos. Mas você não falou que os genes alelos vão determinar as mesmas características, agora você está falando que determinam características diferentes? Sim, é verdade. Mas o que eu quero dizer? Por exemplo, a gente vai usar o par de genes azão, por exemplo, tá? O par de gene A, para determinar a cor do olho, por exemplo, né? Então, se eu tiver dois genes alelos azão, eles vão estar determinando a cor do olho castanho, por exemplo. Agora, o alelo recessivo, que é o azinho, ele vai determinar, então, a cor do olho azul, tá? Então, o dominante eu sempre vou representar com uma letra maiúscula, tá certo? E o recessivo eu sempre vou representar com uma letra minúscula, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho um homozigoto dominante, tá? E aqui eu tenho um homozigoto recessivo, no caso do azinho aqui, tá certo? Então, eu sempre vou ter o homozigoto, ele sempre vai ser dominante ou recessivo, pode ser qualquer um dos dois. Então, aqui eu determino a cor dos olhos castanhos, por exemplo, e aqui eu determino a cor dos olhos azuis, tá bom?
Dominante com letra maiúscula, recessivo com letra minúscula, sempre. Agora, no caso dos heterozigotos, que vão condicionar características diferentes, as letras não podem ser iguais, as letras serão diferentes, tá? Diferentes no sentido de maiúsculo e minúscula, tá? Não de A e B, por exemplo, isso não, tá? Porque o A determina uma característica, o B determina outra. Então, são coisas diferentes, eu não posso usar letras diferentes, tá? Então, ó, eu não falei que o Azão determina o olho castanho e o Azinho determina o olho azul? Então, esse cara aqui, ó, ele é heterozigoto, tá certo? Então, eu tenho o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo e o heterozigoto. Gente, não existe heterozigoto recessivo. Por quê? Se ele for heterozigoto, ele é dominante. Porque lembra que eu falei que apenas um gene dominante é suficiente para determinar a característica dominante? Então, se esse azão tiver aqui, ele vai inibir a expressão gênica do gene recessivo e esse olho vai ser castanho. A característica dominante vai, como no próprio nome diz, dominar. Então, por isso, não existe heterozigoto recessivo, tá bom? Isso é muito importante para que vocês lembrem, guardem com vocês, tá bom? Professor, uma coisa que todo mundo confunde, tá? Que todo mundo imagina. O que acontece? Ah, então quer dizer que o olho azão é aquele castanho bem escuro e o azinho é aquele castanho claro? Não, não tem nada a ver, tá? A pigmentação do olho mais castanho, mais claro, mais escuro, tem a ver com a pigmentação com melanina, não tem nada a ver com a questão genética, tá bom? O olho castanho claro, castanho escuro, castanho médio, enfim, qualquer castanho, ele sempre vai ser azinho, tá? Ou azão. Não importa se ele vai ser... Se ele vai ter azão é mais escuro ou azinho é mais claro. Não, nada a ver, tá bom? Ou a variação do olho azul, que é o olho verde, também é azinho. Porque biologicamente a gente tem olho castanho e olho azul. As variantes é questão de pigmentação só. No caso da heterocromia, que é um olho castanho e um olho verde, é uma questão à parte que a gente fala num outro momento, tá bom? Mas o que é importante que vocês entendam dessa aula? Que alelos podem ser homozigotos, quando as letras são iguais, ou ambas maiúsculas ou ambas minúsculas. Heterozigoto, quando eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula, que determina um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? O alelo dominante é aquele que sozinho já consegue se expressar, e o recessivo sempre vai precisar do par para se manifestar, tá? Então tá bom, professora, então se o homozigoto, né, se o castanho... não tem nada a ver ele ser claro ou escuro com esse azão ou azinho. O que isso tem a ver? Isso serve para a gente entender as gerações anteriores e prever como serão as gerações posteriores, tá bom? A geração ascendente e a geração descendente. Mas não que vai determinar, que nem o meu olho é um tom de castanho, de repente uma pessoa que tem olho... Ah, então no meu caso, que é um pouco mais escuro, é azão. Ah, e o meu irmão, que é um pouco mais claro, é azinho? Não necessariamente, tá bom? Mas isso a gente vai aprender um pouquinho com calma lá na primeira lei de Mendel. Tá legal? O que eu tinha para falar para vocês nessa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso de dúvidas, é só mandar lá um direct no Insta, @profflaviabil, ou mesmo no Facebook, tá bom? Qualquer dúvida é só enviar. Temas que vocês gostariam de estudar também é só mencionar aí no comentário. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha aí para mais pessoas conseguirem terem direito à informação, aprenderem um pouquinho mais de biologia com a gente, tá bom? Beijo grande, até a próxima, pessoal!